Olá, amigos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para as nossas reflexões costumeiras, nossos estudos no Irmão Altino. E agradecemos muito essa oportunidade. Hoje o nosso tema de reflexão é libertando da obsessão. Claro que é um tema interessante, porque muitas pessoas se encontram dentro deste quadro e chegam mesmo à casa espírita desejosas de solução. Então, é preciso que a gente reflita algumas coisinhas para entendermos bem do que é que estamos falando. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec trata especialmente da obsessão. E entre as afirmativas, as definições e as orientações, nós vamos encontrar que a obsessão é uma influência constante de um espírito mau sobre uma criatura. Então, isso já caracteriza uma obsessão, quer dizer, um domínio, um controle. E Kardec vai mais longe nesse capítulo, separando tipos de obsessão. Então, ele classifica os 3 tipos conhecidos para nós de obsessão, ou seja, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Graus mais intensos, graus maiores do contexto obsessivo. As causas da obsessão é que nós temos que ter muita atenção, porque o que é que provoca essa perseguição, essa influência constante de um mau espírito sobre uma criatura? É, primeiro, um desejo de vingança. Podemos ter algum entrevero, algum quesito do passado, alguma dívida, e esta criatura se acha no direito de cobrar e vem perseguir para cobrar aquilo que ele deseja. Depois nós vamos ver o desejo propriamente dito de fazer o mal, porque existem espíritos que se comprazem nisso, e achando uma fraqueza numa pessoa, é ali que ele vai prejudicar de alguma forma. E também Kardec ainda coloca a questão de espíritos que são dominados pelo falso saber. Eles se acham melhor que qualquer criatura, mais elevados que qualquer criatura, e querem dominar as outras com as suas teorias, as suas possibilidades. Enfim, essas são causas básicas. Aí nós vamos então a André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 64. E ele diz o seguinte: todos possuímos desafetos de existências passadas, e no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas que nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando, não raro involuntariamente, as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. Coisas que ainda estamos carregando. Todos possuímos desafetos de existências passadas. E aqui eles vêm num estado de nos perturbar, num direito, se acham no direito de nos perturbar, complicando então e tirando as nossas possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo, do período reencarnatório, do tempo que aqui temos para aprender e melhorar. Esse é o desejo, é a forma que eles têm de se vingar dessas afeições que foram rompidas no passado. Mais adiante, nós vamos ver então, no próprio Livro dos Médiuns, Kardec falando das imperfeições morais, que essas é que dão acesso a espíritos obsessores, permitem. Então, toda a nossa fragilidade moral, todo o nosso desvio moral, os desafetos, as brigas, as diferenças que tivemos no passado já estão mostrando a nossa forma de ser. E esses desvios continuados permitem acesso fácil a espíritos maldosos, espíritos inferiores. E ele cita um exemplo no item 252 do capítulo 23, de 2 irmãs que estavam sofrendo apedrejamento na sua casa, ou encontravam roupas dentro do guarda-roupa todas rasgadas. Eram fenômenos de efeitos físicos, claro, porque só viviam ali as 2. E, no entanto, elas estavam ficando perturbadas por aquela situação. Foram buscar a solução através de uma evocação, de uma ajuda espiritual, naqueles grupos iniciantes do espiritismo, à época de Kardec, e ali então o espírito se manifestou como o responsável por tudo aquilo. Era um homem que tinha vivido naquela rua, um homem que era um andante naquela rua, e elas de alguma forma faziam chacota, brincavam, zombavam dele. E ele com isso se ofendeu e agora ele queria se reajustar. Então o que ele disse
para justificar a sua atitude de perseguição, de desnorteio para aquelas duas mulheres, que elas tinham a falta de caridade, nelas faltava a caridade, nelas faltava o amor ao próximo. Por conta disso, elas não tiveram para com ele nem caridade, nem amor ao próximo. Ele estava então disposto a se vingar daquelas dores que ele passou na época. Mas nós vamos ver que este comportamento nosso de falta de caridade, de falta de amor ao próximo, de falta de conduta reta, tem um início em nós, tem uma raiz em nós, que é o nosso mundo mental. No livro Nosso Lar, a ministra veneranda, que faz as palestras no Ministério da Regeneração, ela fala a respeito do nosso pensamento e das criações mentais que nós produzimos. E diz, é quase tudo em nossa vida o nosso pensamento. Base das relações espirituais entre os seres, e somos milhões de almas dentro do universo. Algo insubmissas às leis do universo, a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Então, Joana está dizendo desse egocentrismo do homem, desse egoísmo que ele é portador, dessa sua maneira de ser e dessa sua irresponsabilidade com a vida e das criações mentais que ele produz por esses campos que ele envereda a respeito do íntimo do seu ser. Então ele vai criando imagens, são as criações mentais a que ela se refere, destrutivas e prejudiciais a nós mesmos. Muitas vezes não brigamos, não xingamos, não ofendemos, mas pensamos. E pensando queremos acertar já os ponteiros. Muitas vezes até chegamos a dizer, minha vontade era torcer o pescoço daquela pessoa. Quer dizer, uma manifestação da raiva interior que nós estamos. E isto, quando aí eu verbalizei ou oralizei, está refletindo o meu pensamento. A criação mental já foi feita, de torcer aquele pescocinho que de alguma forma me ofendeu, me agrediu. Essas criações mentais nos prendem a esse mundo inferior em nós mesmos, o homem ainda animalizado, ainda grosseiro que estamos portadores, e complica a nossa vida e a vida do próximo. Estamos falando tudo isso para podermos ter um painel da problemática que é a obsessão e então podemos pensar em um combate, em uma libertação do processo obsessivo. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos fala no livro Loucura e Obsessão algo muito importante. Diz assim: a putrefação, a amostra, atrai as moscas que lhe espalham as degenerescência. A putrefação, a amostra, abriga moscas que lhe espalham a degenerescência. Toda essa podridão em nós, que é o mal que ainda estamos portadores, as dificuldades que ainda temos nessas áreas, elas estão à mostra e atraem estas moscas simbolizadas aqui nesses espíritos inferiores que vão espalhar por toda parte a degenerescência, essa podridão que estamos apresentando. Emanação psíquica enferma serve de nutrição a parasitas espirituais, ampliando ou originando obsessões. Meus amigos, por incrível que pareça, tivemos uma vez uma oportunidade de ver uma foto Kirlian, que é aquela foto que se faz para observar a aura das pessoas. E vimos uma foto de um rapaz que tinha envolvimento sério com drogas. E aquela foto mostrava uma aura toda avermelhada e toda falhada. Ela tinha, sim, solução de continuidade, ela não era contínua. Nesses pontos mais vermelhos e intensos, havia como que um corpúsculo volumoso, também vermelho, ali, adheso naquela aura, ou seja, no campo mento-eletromagnético, como André Luiz identifica.
E aquele pesquisador que trabalha nessa área nos falou, disse assim: ah, essas são larvas astrais que vêm se alimentar dos resíduos dessa droga e do pensamento desse rapaz. E nós estamos vendo aqui Manuel Filomeno de Miranda dizendo da emanação psíquica enferma, então aquela mente doentia, aquela mente comprometida, serve de nutrição, essa emanação serve de nutrição a parasitas espirituais, ampliando e originando obsessões. Essas larvas astrais nada mais eram que seres inferiores. E isso pode ampliar uma obsessão que já exista, ou originar uma obsessão onde não tinha. Mas quem permitiu? A própria pessoa, para que isso se instalasse nela. Então, posto tudo isso para ver como às vezes queremos a solução, a libertação da obsessão, vamos às casas espíritas em busca dessa solução, mas não pensamos que somos nós mesmos os responsáveis ou não sabemos. Então, uma das funções da casa espírita é exatamente orientar nesse sentido, para que as pessoas possam libertar-se primeiro de si mesmas, do homem velho que está em si, dos comportamentos antigos que não condizem mais com a sua realidade, para então poder se oferecer alguma ajuda. No próprio Livro dos Médiuns, Kardec, no item 249 do capítulo 23, ele cita 3 mecanismos para a libertação da obsessão. Primeiro, a atenção aos fatos, observação dos fatos, atenção que uma casa espírita possa oferecer. Então é o cuidado primeiro, o olhar primeiro. Depois, oração, e oração pedindo assistência ao anjo de guarda, aos bons espíritos amigos, e em seguida o bom proceder, a mudança de hábitos. É assim que Kardec relaciona para que possamos nos libertar desses grilhões que nos prendem a seres inferiores, mas que foram atraídos pela nossa própria inferioridade. São compatíveis com a nossa própria inferioridade. Então nós vemos que ao chegarmos à casa espírita buscando esse socorro, e vamos ver o combate e libertação da obsessão pela metodologia espírita. Outras tradições poderiam buscar outras soluções, mas nós vamos ver então o que é que podemos oferecer na casa espírita. Primeiro é que o tratamento para aquele doente, que assim ele se apresenta, e o tratamento não implica só no doente encarnado, implica em todos os doentes desencarnados que são os espíritos que estão obsediando. Então, desses espíritos, eles também vão entrar em tratamento pelas equipes espirituais, daqueles trabalhos mediúnicos pertinentes ao assunto, ou daquela casa espírita, enfim, esses vão tomar conta, eles vão fazer a desobsessão do espírito obsessor. Através do ensinamento, através da palavra, do convencimento, da ajuda, vão fazer a assistência fluídica, que são passes diários no obsedado, enquanto ele dorme, enquanto ele está em casa, para manter o equilíbrio emocional possível, também para o obsessor. Mas para o obsedado também são passes espirituais, a equipe espiritual vem cuidando para que ele possa manter o equilíbrio emocional possível, porque depende muito de cada pessoa. E depois, então, vão impedir, vão bloquear esses acessos possíveis dos espíritos zombeteiros, dos espíritos ociosos e dos espíritos exploradores de energias fisiopsíquicas, que é aquelas larvas astrais que foram faladas. Eles vão bloquear isso, porque senão eles vêm piorar a situação que está em andamento, piorar a situação desses pacientes e mesmo, às vezes, aqueles que estejam diretamente ligados a eles. Complica tudo. Então, eles vão trabalhar, o mundo espiritual vai trabalhar, mas em contraponto, tem que este mundo de encarnados também trabalhar junto com o próprio paciente. Então, qual é o tratamento para o obsedado? E aí nós vamos ver a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, e vamos encontrar o tratamento para o obsedado.
O item primeiro que ele analisa é a questão do trabalho, chamado trabalho de desobsessão, ou trabalho mediúnico de desobsessão. Neste trabalho tem a figura do doutrinador, ou conversador, aquele que vai dialogar com o espírito que se manifeste vinculado àquela pessoa. Ele precisa ter uma qualidade especial. Do doutrinador se exige moralidade, paciência, fé e títulos de enobrecimento. Ele tem que mostrar virtudes. Então, o dialogador não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa com essas potencialidades, com essas já virtudes em desenvolvimento, com a fé, com a confiança, com a paciência, com um grau de moralidade, porque esses espíritos vão persegui-lo, vão olhar a vida dele e vão, se ele não é assim, dizer num próximo encontro o que você quer me ensinar ou mostrar ou fazer se você age dessa forma. E vão contar tudo. Então, ele tem que ser uma pessoa equilibrada nesse aspecto. Também por conta disso, ele tem o desejo de ajudar, e nesse desejo de ajudar, ele exterioriza uma força curadora. Essa força curadora passa a envolver o paciente que está ali, dando-lhe ou aumentando-lhe a resistência. Força. Vai envolvendo aquele paciente para que ele possa receber essa ajuda. E isso vai acabar atraindo os bons espíritos. Bem, vimos essa orientação então para o grupo que vai atender como o chamado trabalho de desobsessão. Mas existe um outro grupo onde aquele paciente ou aquele obsedado vive, que se chama família, e precisa ser orientada também para ajudar essa libertação. A família, diz Manuel Filomeno, é uma contribuição valiosa de ajuda. Todo problema psíquico e mesmo físico em alguém traz uma correlação com os membros daquele clã. Todos têm algo a ver com aquela situação. Ninguém ali é inocente diante dos acontecimentos. O enfermo, ele é um instrumento muitas vezes de cobrança, mesmo que indireta, para aqueles que vivem e a quem se vincula os impositivos do passado. Então, conjugando-se os esforços de melhoria em ambos os lados da vida, mais eficientes e rápidos são os resultados. Então é hora do evangelho no lar, é hora da prece, é hora do exercício da paciência, é hora do desenvolvimento da fé, é hora de abrir as portas do lar, as portas da família para a espiritualidade maior poder adentrar. Cuidado nas falas, selecione as músicas, selecione filmes para ajudar, para que o clima do lar possa mudar. E aí vem o doente. O que fazer com o doente? Crescer no bem e no amor, a fim de reparar os danos que foram causados pela imprevidência e que necessitam ser regularizados. É preciso ajudá-lo a crescer no bem e no amor. Investir na bondade e na autoiluminação desse paciente. A prece, aprender a prece para sustentáculo nas horas difíceis. Não dar campo às ideias deprimentes, ele precisa ser orientado a isso. Ideias deprimentes, ideias viciosas que abrem brecha para o infortúnio. A assistência médica, sim, o trabalho do psiquiatra, e à medida que ele for melhorando, aquele psiquiatra avaliando, vai minimizando os medicamentos, vai controlando a situação. Vigiar e orar muito, até vencer esse período difícil, esse período de adaptação emocional e orgânica. Cuidado com as companhias, ele precisa ficar alerta. Sim, ele tem as determinadas companhias, mas quando se convive muito dia a dia com a mesma pessoa, diz Manuel Filomeno, diminui as distâncias do respeito e isso propicia vulgaridade. Aquela criatura tem que se privar do exercício da vulgaridade. Ele ainda diz assim, você precisa de amigos e não de um amigo especial, confidente, como é do agrado de toda pessoa que está em conflito. Ela quer alguém onde ela possa despejar todos os seus conflitos. Ela precisa de amigos variados e não centralizar num ponto único. E oferecer, sim, o estudo da codificação, para que ela tenha entendimento, especialmente do exercício do causa e efeito, ou da lei de causa e efeito,
para iluminar a sua consciência, a fim de não se comprometerem, porque é no exercício através do conhecimento, através do evangelho, é que nós então vamos podendo modificar o nosso modo de ser. E vamos encerrar com uma própria observação de André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 64, quando ele diz: a desobsessão vige desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós. Então, não é de fato algo tão ruim. É para alertar, é para despertar, é aquele ciclone na vida da pessoa para que ela acorde. Através da desobsessão, desaparecem as doenças fantasmas, os empeços obscuros, os insucessos, além de se obter recursos morais para agir. É preciso orientação. E é isso que a Casa Espírita, porque o Espiritismo veio com esse objetivo, orientar o ser humano a viver melhor, a desenvolver recursos morais, a ascender junto de uma espiritualidade maior. Por isso, vale lembrar a frase de João no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Meus amigos, que Deus ilumine as consciências, que nos faça ver com clareza tudo o que precisamos modificar para não cairmos nessas teias do mundo espiritual inferior que nos prendem, que nos ferem, que nos magoam. Que Jesus seja verdadeiramente a luz do mundo e a luz de nossas vidas. Muita paz, muita alegria a todos.